Olá, pessoal, novamente juntos. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estarão assistindo, é claro. Danilo, André, hoje a gente vai falar sobre uma mediunidade um pouquinho diferente, mas não deixa de ser uma mediunidade porque também trabalha com energias. O Ogã. Lógico que durante o nosso papo nós vamos tentar falar alguma coisa também para vocês médios que ainda são iniciantes, é claro. Mas nós vamos passar para vocês hoje a responsabilidade do Ogã. Em primeiro lugar, como sempre, muito obrigado à presença de todos. Vamos para a nossa oração inicial e em alguns minutos nós retornamos, gente. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Chico Xavier. Bom, pessoal, o Ogã. Muita gente chama de tabaqueiro. Não sei se esse termo é muito correto, mas é falado assim. O Ogã, gente, ele tem como o Pai de Santo, ele tem que ser uma das pessoas mais responsáveis do terreiro. Se podemos dizer assim, é claro, porque todos nós temos que ser responsáveis. Mas o Ogã ele tem uma responsabilidade muito grande, porque é através do coro, é através do instrumento musical e dos cânticos que nós vamos louvar os nossos guias, nós vamos trazer os nossos guias, nós vamos fazer o nosso trabalho acontecer. Então, a presença do Ogã dentro de uma casa é muito importante. É claro que muitas casas optam por não ter o Ogã, às vezes, por não ter o instrumento, que é o atabaque, por não ter um local correto que possa tocar, mas nós vamos falar daquele que é formado em Ogã. Gente, a responsabilidade do Ogã é tão grande que através do coro e da batida, ele pode reverter um trabalho. Ele pode ajudar muito no trabalho. Então, o próprio Ogã ele tem que saber qual é a responsabilidade dele. Ele tem que saber. Nós temos alguns casos aí que, inclusive, já vai começar a polêmica, mas eu vou falar. Tem alguns casos, gente, que a gente já visualizou por aí, que inicia o trabalho, tem todo o fundamento de início, tem toda aquela preparação, chega aos guias, está todo mundo em ordem, a consulência começa a ser atendida e está lá o Ogã, parecendo uma escola de samba e não para. Ele não para de tocar. Sabe o que isso acontece, gente? Consulente não escuta, o guia não pode passar a informação dele
E todo mundo vai ficando nervoso. Por quê? Porque não dá para ter entendimento. Se nós pedimos silêncio para todos, o Ogã também tem que permanecer parado naquele momento. Acabou de chegar todos os guias da casa, não há necessidade de dar continuidade no toque do atabaque, gente. Porque senão não tem diálogo, não tem, daqui a pouco está todo mundo gritando dentro do centro. Então eu já vi demais por aí isso. É um erro. Outra coisa que a gente vê, o Ogã sendo tratado como aquele médium que está recebendo o guia. Em que sentido? Ele recebe cafezinho de preto velho, ele recebe cervejinha de Exu, ele recebe cervejinha de baiano, ele recebe pito, cigarro de não sei de quem, charuto de não sei de quem. Aí daqui a pouco ele se sente no direito de não estar mais tocando, debruça em cima do couro. Isso é falta de respeito. Ou então ele acaba de tocar, não tenho mais o que fazer, vou sair para fora, vou bater meu papo. É errado. Você continua na gira, você faz parte da gira. Você tem que deixar ali, porque se em alguns segundos alguém precisar, você estará lá. Logicamente, chegou alguém na assistência, fez a passagem, um guia pediu para tocar o atabaque para que chegue aquele amigo ali dentro. Toque. Acabou de chegar? Pare novamente. Outra coisa, conheça os guias que trabalham na tua casa. Se ele tiver um ponto, cante para aquele guia chegar. Cante para aquele guia. Quantas e quantas vezes nós já vemos, principalmente como é misto, e às vezes a gente vê em algumas giras, que, lógico, que nem gira de baiano. Imagina um homem recebendo um baiano ali na maior empolgação, o guia dele descendo, ele começa a tocar para as baianas. Gente, tudo tem um segmento, tudo tem uma ritualização, e essa ritualização pode cortar a energia do médium, que está naquele momento tentando uma incorporação. Lógico que pode acontecer de vez em quando uma falha ou outra. Eu não vi que meu irmão ali estava recebendo, eu toquei para a baiana porque eu olhei para ela. Mas isso o que é? Cuca no trabalho, gente. É cuca no trabalho. Entendeu? Eu sei que o Ogã, geralmente, ele vem de uma turma que adora instrumento musical. É por isso que às vezes até o leva a aprender. E quem não gosta, mas quem gosta, sabe que tem hora de fazer e sabe que tem hora de parar, gente. Então isso pode confundir demais. Torno a repetir, pelo amor de Deus. Chegou o guia, parou. Parou. Porque você sabe qual a sua importância, meu amigo Ogã. É por isso que nas relações entre pai de santo, filho de santo e Ogã, ele também recebe a bênção. Ele também recebe dos filhos. Os filhos passam para abençoá-lo. Tanto que na hora de qualquer coisa que o médium vai bater a cabeça no altar, ele vai fazer qualquer coisa, a sua oração, ele também o faz pelo atabaque e pelo Ogã. Ele vai lá prestar a sua solidariedade àquele que o ajuda a trazer o seu guia espiritual em terra. Respeito, todos nós temos que ter muito respeito pelo Ogã. Outra pergunta, vamos fugir um pouquinho de Ogã. Como que vocês estão se sentindo depois que a gente começou a fazer os nossos programas? Vocês têm ido em alguma casa? Vocês têm pensado no que eu falei? Como que está a mediunidade de vocês? Gostaria muito de ter o respaldo de vocês em sentido à pergunta, gente. Se alguém tiver alguma pergunta para ir passando para a gente, mesmo que nós já tenhamos feito algo sobre aquilo, nós vamos retornar a falar em outros episódios aqui, tá? Pode ficar sossegado que ninguém vai ficar sem resposta. Nós vamos tirar algumas dúvidas.
Ogã, não se tem muito o que falar, eu acho que é mais ou menos isso que eu falei, dar uma pincelada, porque quem é Ogã, quem é formado em Ogã, sabe do que eu estou falando. Outra coisa, ensaio. Ensaie com seus médiuns. Sem ensaio, ninguém chega a lugar nenhum. Às vezes o Ogã chega, ele vê lá, no próprio YouTube, no próprio CD que ele compra, em próprio qualquer coisa, em vídeos que ele vê por aí. Ai, que lindo esse ponto, vou levar para lá. Só que quando ele leva, ele quer fazer aquela surpresa. Sabe o que acontece, gente? Ninguém vai cantar junto. Sabe o que acontece, gente? Fica horrível. Sabe por quê? Porque só ele vai cantar. E os outros não vão saber. Aí um vai ficar olhando para a cara do outro. Então, ensaio. Gente, ensaiem. É a coisa mais linda do mundo. Mas lembra que a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar? Um dos preparos é isso também. É você saber qual vai ser, até pelo próprio toque, pelo próprio início de um toque do seu Ogã, você já sabe qual é o ponto que ele vai puxar, para quem que é, para que você possa saudar junto aquele guia, para que aquele médium que não sabe ao pé da letra, a letra do ponto, que saiba. Se ele não souber, e você vê que ele está cantando errado, não deixe ele continuar a vida inteira cantando errado, e você com um sorrisinho no lábio, olha, não sabe nem cantar. Porque tem muitos pontos que, de repente, algumas palavras são trocadas. E a gente vê muito isso por aí, se canta totalmente errado, sem saber. Isso já aconteceu comigo, no meu início, com quem não aconteceu? Não é? Isso o que é? Falta de preparo. Até o ponto tem que ser preparado, gente. Pessoal, a partir da semana que vem, a partir daqui a 15 dias, nós vamos cantar esse ponto. Então, eu tirei xerox da letra, vocês em casa, estudem esse ponto. Eu vou tocar 2 vezes aqui, no dia que não está tendo gira, para que vocês saibam qual é a melodia, como cantar, como puxar, que parte que o Ogã vai puxar, ou o pai da casa vai puxar, e os filhos vão responder. Fica a coisa mais bonita do mundo quando é alguma coisa que você ensaia, entendeu? Os melhores conjuntos do mundo ensaiam. Por que que na nossa Umbanda nós também não vamos ensaiar? Nós não vamos fazer a coisa correta, não é, gente? Façam isso. Não queira fazer surpresa para ninguém. Tem um ponto novo, vou lançar ele hoje. Gente, não é assim. Faça de tudo para que todos conheçam. É muito bonito. Eu já vi, por exemplo, N pontos que são cantados em várias casas, só que com velocidades diferentes, com toques diferentes. Então, ninguém é obrigado a saber. Mesmo que saiba o ponto, ele tem que saber o correto da melodia, como você vai cantar. Então, passe isso antes que fique horrível e lá fora ninguém entenda, vira uma gritaria e uma pancadaria sem condições de saber qual é o ponto que está sendo cantado. Tá bom? Vamos lá. Médios iniciantes. Já tiveram um bom papo com seu pai de santo? Já tiraram algumas dúvidas? Como que está o seu relacionamento com seus irmãos? Está se sentindo confuso ainda? Passa para a gente aqui as confusões. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Danilo e para o André, mudando o foco de Ogã para a nossa querida Umbanda. Nós estamos chegando agora na época do Carnaval e depois do Carnaval nós vamos passar para a Quaresma. E esses dias eu estava acompanhando um grupo e nesse grupo foi colocada uma pergunta. André primeiro, qual a sua opinião sobre
a quaresma, deve-se ter trabalho? Não se deve ter trabalho na casa de Umbanda? Qual é a sua opinião? Bem resumido. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que tá assistindo. Assim, a opinião que eu tenho de quaresma deve sim se trabalhar, né? Porque independente de tempo ou dia, o trabalho na Umbanda, o trabalho espiritual é contínuo, né? Na casa que eu frequentava, a gente fazia um trabalho de uma semana direita, outra semana esquerda, uma semana direita, outra semana esquerda, né? É um tempo, quaresma é um tempo que na minha opinião, que é muito de resguardo, que a gente tem que ter muita atenção espiritualmente, né? Então eu acho que deve sim se trabalhar sim. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na minha opinião, eu estou há pouco tempo na Umbanda e eu entendo da espiritualidade da minha forma e o que eu venho aprendendo. Como disse meu amigo André, como a quaresma é um tempo de resguardo e é um tempo que a espiritualidade é mais aguçada, na minha opinião, a gente não deveria trabalhar com a esquerda e muito menos fazer descarrego, porque nesse tempo é onde os espíritos mais estão por aí, vagando. E como vocês sabem que são umbandistas, a esquerda e fazer descarrego não é legal em época assim. Vamos lá, pessoal. São opiniões, cada um tem sua opinião. Eu sei que tem gente que trabalha naturalmente, tem outros que trabalham apenas internamente. O que a gente tem que vislumbrar é que a quaresma é uma época em que aqueles amiguinhos espirituais, independente do grau de evolução, eles estão mais presentes no nosso mundo, na nossa terra. Então, muita coisa do que o Danilo acabou de falar aqui está correta e muita coisa que o André passou aqui também está correta. Mas vamos lá. O Danilo, ele tocou numa situação muito correta. Quando você trabalha com a esquerda, se você não tem todos os seus médiuns muito bem preparados, existe aquele ditado: aonde passa um boi, passa uma boiada. Se vem Exus como guias de luz, pode vir muito trevoso no meio, pode vir muito brincalhão no meio, pode vir muito egum no meio. Então, isso a gente pode fazer um trabalho de esquerda, mas se a casa estiver muito preparada com os seus médiuns e fechada entre os médiuns. Agora, a linha branca, ou seja, a linha dos guias da direita, elas também podem e devem trabalhar para manter os seus médiuns equilibrados na parte espiritual. Isso nunca vai mudar, gente. Isso é perfeito. Outra coisa que o Danilo falou que é muito importante: não trabalhem com descarrego nessa época. É mais complicado do que qualquer outra coisa. Agora, se não tiver condições, claro, com certeza, vai continuar trabalhando com assistência? Vá, mas o trabalho tem que ser muito bem selecionado. Pelo amor de Deus, pensem naqueles irmãozinhos que estão ali, entendeu? E necessitam da ajuda de vocês. Sabe por quê? É nessa hora que eles vão querer se achegar mesmo, entendeu? Então, ao se falar em descarrego, já me abre outro precedente, que tem muita casa que o pobre coitado do espírito, ele deve demorar muito tempo, pois a gente não tem o tempo
nosso para o deles o quanto é, mas eles demoram muito tempo para se achegar aqui e poder ter uma comunicação. Eu só vejo casas por aí, sabe fazendo o quê, gente? Cortando o pobre coitado e manda ele embora, sem ao menos saber o que ele está fazendo ali. Ele não vem simplesmente por vir, gente. Ninguém na espiritualidade faz nada por nada. Quando o espírito que seja trevoso mesmo, ele está ali e precisa de uma ajuda, faça com que dentre os seus médiuns tenha um que seja aquele conversador de espírito, como a gente fala. Entendeu? Aquele médium que possa intermediar os dois mundos e ver o que está se passando, o porquê ele está perante aquele médium, aquela casa, o que ele está fazendo ali, o que ele está precisando, e não simplesmente mandar ele embora. Minutinho só, André. Eu só vou terminar e vou dar a palavra para você. Entenderam, gente? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, médium não é para brigar com aquele coitado que está ali. Tente entendê-lo. Força física não vai levar ninguém a nada. Converse com ele, veja o que ele está necessitando de você. Às vezes, ele está parecendo aqueles cachorrinhos encurralados, ou então aqueles leões encurralados. Ele vai te atacar porque ele está encurralado. Então, saiba como tratá-lo com educação. Não como a gente vê por aí, vós não é daqui, vós tem que ir embora, o que vós está fazendo? Então, deixa ele ir em outras igrejas por aí, que é o que fazem. O nosso ponto é trazê-lo para o nosso lado. É mostrar que ele está errado. É mostrar que ele pode evoluir em luz, que ele pode evoluir no nosso Pai Oxalá. O nosso ponto é esse, gente. Não é mandar ele embora sem ao menos saber o que ele está fazendo. Torno a repetir. Deus Nosso Senhor não mandaria ninguém ou não deixaria ninguém se chegar até nós se não fosse necessário. E se ele está perante a você e pegou algum médium da sua casa para Cristo, para poder ser o intérprete dele, então que seja utilizado a melhor forma possível. Qual é? O entendimento. Faça que ele entenda isso. André. Não, era o que eu ia até, você acabou concluindo, era isso mesmo, né? Algumas casas que eu já passei, acontecia muito disso que o senhor falou. De chegar o irmão, né, precisando de uma ajuda, incorporava numa outra pessoa, num outro médium, e às vezes era até tocada como se fosse um bicho. E é errado, porque a gente tem que ter todo um carinho, porque vamos supor que um dia fosse a gente, uma pessoa que fez tudo errado na vida e foi. Ela veio procurar ajuda, então ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Ela precisa, não, eu vou amarrar você se você não falar. Peraí, gente, para aí. Não há necessidade de toda essa violência. É igual eu aprendi com o Val e aprendi com uma outra pessoa, que a gente tem que conversar e deixar o tempo dela, não apressar o trabalho nesse caso. Porque ali, às vezes, a pessoa vem com um sofrimento tão grande que ela quer somente chorar. É onde você tem que acalmar o espírito, né? Acalmar o espírito, conversar com o espírito, para que ela se acalme e possa abrir a falange, que possa vir a falar com você, né? Concordo, é isso aí mesmo, gente. A mesma forma eu sempre peço, se gostaram, se inscrevam, dá seu joinha lá, gente. Vamos fazer de tudo para dar continuidade, sem vocês aí do outro lado passando para alguém os nossos ensinamentos, nós não seríamos nada. Então, muito obrigado, dá um like lá. Se vocês não estiverem gostando também, se vocês tiverem alguma coisa contra, nós estamos aqui para escutar também, não tem problema nenhum. Mas, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, que mais uma vez a gente possa ter passado alguma informação para você, tá bom? E na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um capítulo, episódio 5. Vou deixar meio em aberto porque a gente está pincelando algumas matérias juntas agora
para que você ainda tenha tempo de estar desenvolvendo a primeira parte. Porque do primeiro programa para cá, se passou apenas o quê? 20 dias, 25 dias. Então não deu tempo ainda para você fazer alguma coisa. Deixa seu like lá. Muito obrigado, seja bem-vindo e até a próxima, se Deus nos permitir, gente.